Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Matheus Ferreira, sou técnico em eletroeletrônica, eu sou um técnico em sonorização e também sou um guitarrista. Na verdade, eu quero ser mais guitarrista do que essas outras coisas, porque é chato, cara. Não, mentira, é legal. É bom você ter conhecimento de tudo. Enfim, eu criei esse programa para ajudar você, tanto você que está começando agora a tocar guitarra, a entrar nesse mundo de 1 bilhão de coisas que existe, tanto para você que também está já há um tempo, mas ainda tem algumas dúvidas. Vou fazer alguns reviews de alguns equipamentos legais aqui nesse canal. Eu quero ajudar você que está começando, eu já falei isso, né? Não tem problema. Enfim, essa é a ideia do canal. O nome do canal veio porque Guitar Trash, Guitar Tech. Trash porque eu vou pegar equipamentos mais simples, coisas mais acessíveis pra gente aqui, pobre, que sofre no Brasil, para comprar qualquer coisa. Então assim, eu vou te mostrar aqui com algumas coisas simples, você consegue tirar um som legal das suas coisas, tá? Então vamos lá. Para o primeiro tema desse vídeo, eu decidi falar sobre amplificadores. Por quê? Amplificador, cara, pra mim, tava conversando com alguns outros amigos meus que tocam aqui, e o amplificador, na minha visão, pode ser qualquer outra pessoa, não sei o que eles vão achar, eu acho que o amplificador, ele é 60% do seu timbre, do seu som. Por que tanta importância para ele? Porque, cara, é dele que vai sair o timbre final da coisa, entendeu? É como se fosse um carro, entendeu? Por exemplo, você tem um carro aí, uma carenagem numa Ferrari, só que você tem um motor de Fusca. O carro é bonito? Anda sim, mas não é igual ao motor de uma Ferrari. Então, ou seja, pra mim é exatamente a mesma coisa. Não adianta você ter uma guitarra de 10 mil reais, você ter um amplificador de, sei lá, 300 reais. Não estou desprezando pelo valor, estou falando porque quanto mais barato, mais acessível, mais simples. Então, ou seja, se você tiver um amplificador muito legal com uma guitarra mais ou menos, você tem muito mais chance de tirar um timbre legal do que com uma guitarra cara, um amplificador bosta. Exatamente por isso que eu prefiro 1000 vezes investir no amplificador do que numa guitarra. Faça isso também, você vai ver que eu não tô mentindo e que seu som vai ser bem mais legal. Então vamos lá. Antes de você sair por aí comprando qualquer amplificador que te enfiar na fuça, porque eu sei que você chega numa loja de música hoje e tem muito vendedor picareta que não sabe o que tá vendendo pra você, apenas fala que é bom só porque é caro. Eu não tô falando de todos os vendedores, tá? Conheço muito vendedor, gente boa. Pra você não comprar qualquer coisa, pra você não comprar aquilo que você vai se arrepender depois. Então assista esse vídeo e entenda um pouquinho melhor de amplificadores. Aí você vai conseguir tirar muito mais dúvidas quando você for comprar um amplificador, certo? Pra você que tem em mente que amplificador é só uma coisa, uma caixa, tá errado, cara. Você tá completamente errado. Porque o amplificador ele é muito mais do que isso. Não é só um lugar onde você enfia a guitarra e sai som. Não. Você tem que entender a fundo o que se passa dentro de um amplificador para você entender como que funciona, saber o que comprar, qual vai te agradar mais. Basicamente o amplificador ele é dividido em 3 partes. São elas o pré-amp, o power-amp e o gabinete. São essas 3 partes que constituem um amplificador. Eu vou falar cada parte separado, certo? Pré-amp. Antes da gente falar do pré-amp, eu preciso que você saiba sobre uma coisa que se chama cadeia de sinal. O que é essa cadeia de sinal? É o sentido que o fluxo de sinal vai girar nesse sistema, certo? Ou seja, inicialmente o fluxo desse sinal vem da sua guitarra. Deixa eu pegar a minha aqui só para vocês darem uma olhada. Vem da sua guitarra. Da onde exatamente vem o som da sua guitarra? Os captadores, certo? Eu não vou falar muito do timbre da guitarra, que ela pode girar, madeira, sobre o que pode dar ou não, sobre captador ativo, não vou falar disso agora. Mas inicialmente o seu som, ele é captado pelo captador e ele sai da sua guitarra através de um cabo. Esse cabo é o caminho do seu fluxo, então, ou seja, ele sai daqui e continua para lá. Não vou considerar nenhum... Pesado, viu? Não vou considerar nenhum pedal durante esse trajeto. Por enquanto a gente vai falar só de amplificador. Também não vou considerar sendo valvulado ou transistorizado. Na hora que eu for considerar eu vou falar, mas eu vou explicando a diferença aos poucos. Então assim, você saiu da sua guitarra pelo seu cabo e você vai entrar na entrada do seu amplificador. Meio pleonasmo isso, vai entrar na entrada. Mas beleza, você vai entrar no input, não tô nem aí. Você vai entrar no input do seu amplificador. E dali, ele vai entrar nessa cadeia que está dentro do amplificador. Você vai desmembrar o seu amplificador. Imagina ele se desmembrando nessas 3 partes. Primeira parte, o pré-amp. O que é o pré-amp? O pré-amp ele é o cara que vai modelar o seu som. É dali que você vai montar o seu timbre, esculpir a sua sonoridade com mais médio, com mais agudos, com menos mais graves também. Tem alguns amplificadores que têm alguns recursos a mais, como o equalizador gráfico, para você conseguir mexer nas frequências certas que você quer mexer. Tem alguns amplificadores que já vêm com boost. Tem alguns amplificadores que, sei lá, vêm com controle de saturação das válvulas, que é o caso desse cara aqui, depois eu vou explicar. Então assim, o pré-amp ele é o cara que vai montar o seu som, e é dele que também vai mandar pro próximo cara, que é o power amp.
certo? Mas antes da gente chegar no Power Amp, tem algumas coisas que a gente precisa saber ainda desse cara. O volume que manda não necessariamente é o volume do Power Amp, é o volume que vai sair do pré-amp que vai mandar para o Power Amp, certo? Não sei se ficou muito claro isso daí, é muito amp. Mas enfim, o sinal que sai da sua guitarra é um sinal de linha, ou seja, ele é um sinal muito fraquinho. Não sei se você já tentou fazer isso alguma vez na sua vida, com certeza. Eu já fui muito retardado e já tentei, ligar uma guitarra direto numa caixa, só com alto-falante. Sai som? Cara, se sai, é muito baixo, que eu não percebi. Porque, não tem como, sabe? O sinal da sua guitarra não é amplificado, ele não é alto. Ele não tem esse poder, entendeu? Ele não tem equalização nenhuma. O que você tem de controle na sua guitarra é um volume e um tom. Só que o volume, o tone, né, que a gente fala, ele não é equalização, ele é só para você abrir ou fechar a tonalidade do seu captador. Então, assim, você vai sair dessa guitarra com um sinal muito baixinho, vai entrar no pré-amp com um sinal continua baixo, certo? Ele dá uma leve aumentada nesse sinal, para o Power Amp conseguir ler esse sinal e dessa leitura ele conseguir aumentar. Então, ou seja, Power Amp é o nosso próximo cara. Power Amp é da onde vem o nome de amplificador, porque ele faz esse trabalho. Ele pega esse sinal que vem do pré-amp e ele amplifica, ele aumenta esse sinal de uma forma onde você vai conseguir ligar ele numa caixa e você vai ouvir. Então, ou seja, não necessariamente vai ter um volume infinito, mas ele vai aumentar até onde ele conseguir, até onde for o limite dele, certo? Por isso que você vê sempre os amplificadores sendo vendidos pré e power juntos. Quando a gente vê um amplificador do tipo combo, que é o caso desse cara, quer dizer que você tem os três juntos em uma caixa só, né? Existem os tipos de amplificadores que são stacks, ou seja, que é o cabeçote separado da caixa. Você já tem uma mobilidade muito maior, né? O Power Amp ele vai amplificar o seu sinal que vem do pré-amp e ele vai tornar isso audível para você ligar numa caixa de som e ouvir esse sinal. Como eu falei, existem os tipos de cabeçote e caixa e o combo, que é esse cara, né? O cabeçote caixa eu tenho um carinha bem menorzinho aqui pra gente dar uma olhada. Esse cara é um PIV6505 Piranha, ou seja, ele é todo esse conjunto de pré e power junto, só que numa versão reduzida. Ou seja, esse cara aqui grande, ele tem 60 watts, esse carinha aqui tem 20, certo? Ele tem o power e o pré. Como que eu sei disso? Sabendo pelo fabricante, né? Porque ele também tem uma potência de 20 watts. Se fosse só um pré-amp não tem potência, ele só tem o pré-amp, ele só é esse cara aqui e boa, você liga ele no seu Power Amp e de lá você manda ele para um gabinete, né? Então assim, vou deixar ele aqui que já vou usar ele de novo. Entre esses dois caras, você tem um ponto, que eu não falei aqui dos três, ele não faz parte dos três, ele está entre esses dois aqui. Eu não vou considerar ele porque nem todo amplificador tem isso, mas a maioria hoje tem. São os mais baratos ou os mais simples que às vezes não tem. Esse cara se chama loop de efeito. E o que é esse loop de efeito? Você já deve ter lido FX Loop ou, sei lá, Send Return, você deve conhecer por isso daí. O que é esse cara? Imagina o seguinte, você tem uma linha aqui entre o pré-amp e o power amp, certo? Você tem uma linha entre os dois. É um que liga um no outro, certo? O loop de efeitos, ele está junto com essa linha. Então, o que ele faz? Ele serve para você ligar qualquer efeito de modulação que você tenha entre o pré e o power do seu amplificador. Por quê? Você já fez um teste de pegar, por exemplo, um pedal de delay, sai da sua guitarra dele, entra nesse pedal de delay, e desse pedal de delay você entra num pedal de distorção. Liga os dois e toca. Você já percebeu o que acontece? Pensa pelo seguinte, o delay, na verdade, a cadeia de sinal, não existe regra. Você pode ligar conforme você quiser. Se ligar, sei lá, se você sair, né, da sua guitarra, ligar nessa sequência que eu falei, é um jeito. Não é uma regra você ter que ligar o delay depois da distorção. Usualmente é feito assim. Convencionalmente foi feito para ser usado dessa forma, mas nada te impede de você ligar onde você quiser. Só que assim, como eu falei, convencionalmente você usa todos os seus pedais de modulação depois da sua distorção. Por quê? Se você liga um delay antes da sua distorção, a hora que ele começa a repetir, cada repetição que ele der vai distorcer. Ele não vai repetir a distorção, ele vai distorcer a repetição. Entendeu a diferença? Vai ficar um som diferente. Eu particularmente não gosto, não acho que fica um som muito legal, mas não existe uma receita de bolo. Você faz o que você quiser. Eu não sou seu pai, então beleza. Você pode pegar e ligar ao contrário e você vai perceber que ele vai repetir a distorção e não distorcer a repetição,
são coisas diferentes. O loop, então, ou seja, você tem um send e um return. Acho que dá até pra gente ver de novo aqui no PIV, nesse piranha aqui, ó. Vocês podem até ver aqui que tá escrito, na verdade não tá nem escrito nada, só tá send return. Veja aí, ó, tá vendo? Send return, tá aí. Esse cara, ele faz basicamente o seguinte. Quando o send significa envio de sinal, né? E o return, retorno, então, ou seja, ele vai e volta. Então, vamos lá, você tem aqui, porque geralmente em amplificadores valvulados, a distorção que você usa é a dele, né? Ou não, faz o que você quiser. Você sai dele e vai para o seu power amp, só que você quer colocar um delay nisso. Se você colocar um delay antes, vai dar aquele efeito que eu acabei de te explicar. Agora, se você liga ele no send return do seu amplificador, no loop de efeitos ou FX loop, chama quando você quiser chamar, eu vou chamar de FX loop. Você liga no FX loop, você vai ver que você conseguiu ligar o seu delay depois da distorção. E daí vai dar o efeito que o delay foi feito para fazer. Ele vai repetir a distorção até ele ficar fraco. Beleza, perdi a ideia, Puta, deu branco, mano. Enfim, você vai ligar você ligou esse delay, beleza, e você percebeu que deu certo. Você ligando o seu pedal de delay aqui, ou qualquer outro efeito de modulação, pode ser um chorus, um phaser, um flanger, você vai ver que aqui é o lugar de você ligar esses caras, para você ter aquele efeito que ele foi feito para fazer, né? E é para isso que serve um loop de efeitos. Eu não vou entrar muito na questão de se ele é série, paralelo, outro dia eu explico isso. Mas tenha noção de é para isso que ele serve. Esse é o intuito desse vídeo, para isso que ele serve, para você insertar efeitos de modulação ali. Às vezes você pode até colocar alguma distorção. Eu não aconselho, porque não vai ficar legal. Experiência própria. Então, beleza. Se você não liga nada, ele vai mandar o sinal direto do power amp, do pré-amp para o power amp, certo? Se você liga alguma coisa, ele vai desconsiderar aquele cara e vai passar por essa cadeia de sinal que você ligou ali atrás, certo? Pelo seu pedal de delay, modulação, não sei o que você vai ligar ali. E daí ele vai para o seu power amp, ele vai amplificar esse sinal do mesmo jeito. Beleza? De novo, o power amp é o cara que dá nome ao amplificador. Ele é um amplificador, ele vai amplificar esse sinal até você ouvir ele de uma forma legal. Próximo ponto, finalmente, gabinete. O que é um gabinete? Basicamente é uma caixa acústica com um alto-falante, ou mais, certo? Por quê? Como que eu sei se uma caixa ela tem mais de um falante ou não? Porque se você bater o olho nessa minha caixa aqui, você não sabe. Só de olhar, você não tem como dizer se ela tem um falante ou dois, ou 4. Essa caixa, ela tem um falante de 12 polegadas. A gente sabe pelo modelo dele, que é um PIV6505 Plus Combo 112. Por que 112? Imagina que tem um ponto aqui, ó, entre o 1 e o 12. Então, ou seja, ele é um de 12, certo? Ele tem um falante de 12 polegadas, né? Então, quando você vê 212, são dois falantes de 12 polegadas. Quando você vê 412 ou 4x12, né? 4x12 desse lado, você vai ter uma caixa com 4 falantes de 12 polegadas, que são geralmente aqueles racks, aqueles stacks, como eu acabei de falar, que é um cabeçote e uma caixa de 4 de 12, você sai desse cabeçote e coloca ali. O cabeçote, geralmente, sempre vai ser o pré e o power junto, né? Porque ele tem que ser casado. O power ele tem que ser feito para aquele pré. Às vezes você pode comprar separado um pré, assim como a Marshall fabrica alguns prés, aí você liga em alguma outra potência. Se você ligar em outra potência vai dar outro timbre, em outro gabinete vai dar outro timbre ainda. Geralmente o pessoal usa sempre o cabeçote caixa, que é casado um com o outro, foi feito para aquilo e vai funcionar daquele jeito. Então assim, o gabinete, o que eu tenho para falar desse cara? Você tem que ter em mente o seguinte, o gabinete, quanto maior o falante e maior a caixa, mais gordo vai ser o seu som, mais encorpado. Não encorpado, eu digo mais grave. Ele vai tender a ser mais grave. Geralmente as caixas de baixo, os gabinetes de baixo são bem grandes e um falante às vezes de 18 para fazer o subgrave do baixo, para você ter aquela presença do grave do baixo na música. Em cima desse sub de 18 polegadas, você tem 4 de 10, não são 4 de 12. Por quê? Quanto menor o falante, você vai ter um som mais médio, mais agudo, certo? E o baixo ele trabalha nessas duas frequências casadas. Então, ou seja, ele tem o grave para preencher e o médio e o grave, ou o médio agudo, depende do baixista, da equalização que ele for usar, para casar com esse grave e ter o som do baixo, entendeu? Aquele peso que o baixo tem, ele tem que ter as duas. Não é só porque ele é um instrumento grave que ele não pode ter agudo, ou não pode ter médio agudo, médio grave, ele só tem que ter grave. Não, ele pode ter todas as frequências quando o cara sabe regular. Porque às vezes o cara não sabe regular, mete o agudo lá no talo, fica aquele baixo estalado, meio estranho. Eu praticamente não gosto muito. No caso da guitarra, geralmente o falante de 12 é o mais usual, porque é onde ele tem o equilíbrio entre o médio, entre o grave, médio e agudo
do timbre da guitarra, do timbre dela mesmo, porque ela não é um instrumento muito grave, depende da guitarra que você está usando. Você está usando uma guitarra de, sei lá, 7 cordas, 8 cordas, 9 cordas, como já tem hoje. Eu tenho uma de 7 aqui, pra mim já tá de bom tamanho. Eu gosto do som das outras, tá? Mas não sei se eu pegaria, não. Mesmo sendo uma guitarra de 7 cordas, ela não vai chegar num grave que tem um baixo, porque ela é própria para isso, entendeu? O range de frequência dela é ali, não chega a ser tão grave quanto o baixo. Então, geralmente os falantes para guitarra são de 12 polegadas. Você pode encontrar algumas caixas mais baratas de 10 ou de 8, que é uma bolinha assim. Eu tinha uma caixinha de 10 polegadas da própria Pive mesmo, falava bem legal, mas não tinha muita presença de grave. Mas o que influencia? Não é só o falante. O tamanho da caixa acústica do seu gabinete também vai influenciar nisso daí. Quanto mais estreito ou mais comprido, ou mais largo, maior, você vai ter um timbre diferente. Então, ou seja, se você pega uma caixa de 1 de 12, que é o caso da minha, e você toca com um cabeçote, vamos dizer o seguinte, você tem um cabeçote, pega esse cara aqui e você pluga ele num gabinete de 1 de 12, que é esse cara aqui. Até algum dia eu posso fazer um teste para vocês verem. Você vai ter um timbre. Se eu não mexer na minha regulagem, ligar esse mesmo cara num gabinete de 4 de 12, eu vou ter outro timbre, mesmo não mudando nada. Outra coisa que influencia também, eu esqueci, a traseira do seu gabinete pode ser tanto aberto quanto fechado, isso influencia no seu timbre. Mas por que não vai alterar nada esse cara que não ter mexido em nenhuma regulagem e trocar a caixa vai mudar o timbre? Exatamente por isso, porque, de novo, pela compressão que tem ali dentro. Ou seja, você imagina que uma caixa com uma traseira fechada, ela vai comprimir mais o som do que uma caixa que tem a traseira aberta. Ou seja, o ar aqui dentro, ele fica preso, a hora que o seu falante vibra, esse ar que está atrás dele, ele não tem para onde sair, então ele fica comprimido ali dentro. Então, ou seja, uma caixa de traseira fechada, ela vai ter um som um pouco mais comprimido, principalmente se for 1 de 12, ela vai ser um pouquinho mais médio. Se ela for uma caixa 4 de 12, ela tem mais ar, porque ela é maior. Então, ou seja, ela vai ter um som bem mais encorpado, ela vai ter um som bem mais gordo também, ela vai deixar o seu som um pouco mais gordo. Então, assim, o gabinete ele influencia nessa questão do timbre, entendeu? Aí vai variar muito. O amplificador basicamente é isso, ele é composto dessas 3 partes que juntas formam o seu amplificador. Mas o que eu tenho para tirar disso tudo é o quê? Qual é a sua necessidade? Para que você quer comprar um amplificador? Você quer comprar um amplificador para estudar? Você quer comprar um amplificador para tocar em show de médio porte? Você quer um amplificador para ensaiar no estúdio? Você vai tocar num lugar aberto? Primeiro você tem que pensar antes de comprar. Para que eu quero um amplificador? Eu quero estudar na minha casa. Você não precisa de um amplificador de 100 watts para você estudar na sua casa. É muito volume. Assim como você também não tem necessidade de comprar um amplificador de 15 watts e querer tocar num campo de futebol. Ninguém vai te ouvir. Qual que é a diferença dessa questão de potência de amplificador? Eu queria chegar nesse assunto também. A diferença não necessariamente vai ser um volume. Um amplificador, por exemplo, de 60 watts, que é o caso do meu, ele é mais alto do que um amplificador de 20? Em questão de decibéis, a diferença não é muito. A diferença disso é o quê? Ele é mais alto? Com certeza. Não estou falando que ele não é, que ele tem o mesmo volume. Só que chega um ponto em que você não percebe tanta a diferença, entendeu? Existe uma coisa que se chama headroom. Isso funciona muito nos amplificadores valvulados. Agora eu vou falar um pouco mais dos valvulados. O que é esse headroom? Quando você tem um amplificador de 60 watts, você tem um teto. Ou seja, você vai dando volume no seu amplificador e vai subindo o nível de sinal, certo? Quando ele chegar nesse teto, ali é o limite, aonde vai começar a distorcer o som da sua guitarra, onde ele vai saturar o som dela, certo? Quando a gente fala de amplificador valvulado, você satura a válvula, ela distorce, e daí que vem essa distorção. Então, ou seja, a potência ela vai definir a altura desse headroom. Ou seja, quanto maior a potência do seu amplificador, mais volume você vai precisar para distorcer esse som, para saturar essas válvulas. Então, ou seja, um amplificador de 100 watts ele tem um headroom muito maior do que um de 60 e um de 20. Então, se você tem um amplificador de 100 watts valvulado na sua casa, você precisa de um volume absurdo para você conseguir sentir a distorção dessa válvula, para você saber o quanto que ela vai distorcer. Se você tem um amplificador com uma potência menor, ele vai precisar de menos volume para poder distorcer. Então, ou seja, se você vai tocar na sua casa, você não precisa de um amplificador de 100 watts. Alguns amplificadores mesmo de 100 watts tem uma chavinha atrás seletora de potência, onde você diminui esse headroom, onde você não precisa de tanto volume. Só que a partir do momento que você quebra esse limite desse headroom, o seu volume fica limitado. Então, você chegou naquele limite, então assim, beleza, esse é o volume que está aqui, entendeu? Que eu consigo nivelar
esse som desse amplificador para ele ficar nessa altura distorcendo legal. É nessa parte que você vai ver que a diferença de volume não é tanta, que a diferença de volume é uma coisa mais baixa. Eu estava vendo um pessoal falando que a diferença de um amplificador de 50 watts para um de 100 watts é de 3 decibéis. E 3 decibéis não é uma coisa muito alta, assim, vamos dizer, não é uma diferença grande. O que muda é o headroom. O headroom de um amplificador de 50 watts, ele é mais baixo do que um de 100. Então, ou seja, quando ele passa dessa distorção, ele vai ter uma distorção bem mais legal, num volume mais baixo. Por isso que a gente fala, se você vai comprar um amplificador para estudar na sua casa, compre uma potência mais baixa. Você vai ter um som legal num volume legal. Então é isso aí, galera. Pense bem de você comprar seu amplificador, se ele for valvulado ou não. Dá até pra mim explicar um pouco sobre a diferença do valvulado para o transistorizado. Um transistor e uma válvula são componentes diferentes que são usados para fazer a mesma coisa. O transistor ele é usado para simular uma válvula, ou seja, ele não é um cara que tipo, ele tem um range tão grande quanto a válvula, ele é tão sensível quanto ela. Por isso que o pessoal fala que distorção de amplificador valvulado é melhor. Não necessariamente é melhor, ela é mais natural. Ela acontece, ela é mais gostosa de se ouvir. Você ouve aquela distorção de amplificador valvulado, você sabe que é um valvulado. Você ouve um transistor, você também sabe porque é diferente. Ou seja, a distorção de amplificador valvulado ela é mais natural. Ela é mais presente, ela é bem mais aveludada. Você consegue ouvir ela e você sabe que é um amplificador valvulado. Você quer ouvir a diferença muito grande de um amplificador valvulado e de um amplificador transistorizado que famosos usam? John Petrucci, ele usa um amplificador valvulado. Hoje eu não sei qual que ele está usando, ele tem o próprio, ele criou o próprio da mesa Bug lá. Mas geralmente ele usava o Mark V, que é um amplificador que é valvulado tanto no pré quanto no power. Outro guitarrista que usa um amplificador transistorizado, Dimebag Darrell, do Pantera. Ele usava o Warhead da Randall. E é um amplificador transistorizado. Tem muita gente que acha o timbre do Dimebag muito foda. Eu particularmente não sou muito fã. Eu acho legal o Pantera, gosto tudo, mas não é um timbre que eu ouço e falo, nossa, que da hora, mano. Eu acho legal pra banda e tal, mas não é um timbre que me agrada tanto. Mas é um timbre único. Você ouve o Pantera, você ouve o Dimebag tocando, você sabe que é o Pantera pelo timbre dele. Então ele conseguiu marcar o som dele ali. Tem muita gente que gosta. Eu costumo dizer que é um divisor de águas. Tem gente que odeia, tem gente que adora. Não tem um meio termo. Eu acho que eu tô nesse meio termo. Problema. Então assim, gente, basicamente a diferença é essa entre os dois. Outro dia eu posso fazer um vídeo mostrando mesmo a diferença, que eu tenho os dois amplificadores aqui, um valvulado e um transistorizado. A gente pode fazer uma gravação e mostrar pra vocês aí a diferença dele. Espero que eu tenha ajudado vocês a decidir sobre qual você vai comprar, mesmo você já sendo um guitarrista ou não. Espero que tenha ajudado mesmo, de verdade. Eu falei isso, mas não sei lá o que falar agora. Então é isso aí, galera. Deixo vocês aí. Até um próximo vídeo aí, beleza?